Este é o planeta Terra, lar para mais de 7 bilhões de pessoas, palco para os maiores acontecimentos, dos mais nobres aos mais sórdidos, lugar de sorrisos e também de lágrimas, mas isso você já sabe. O que a maioria parece não se dar conta, no entanto, é que todos estão escrevendo uma história, a própria história. História essa que tem as páginas escritas no dia a dia, através das decisões que tomamos e também das decisões que deixamos de tomar. São essas decisões que determinam o nosso destino. O mais importante é entender que nós moldamos o nosso destino. Nós mesmos é que temos o direito e a responsabilidade de determinar o destino de nossas vidas. Mas isso também você já sabe. O que talvez você ainda não sabe é que dentro da próxima hora você estará tomando uma decisão que determinará a sua eternidade. Muito importante entender é que todos nascemos com um tesouro particular chamado tempo. A mim e a você não é determinado decidir quanto tempo vamos viver. Tudo que podemos fazer é decidir como vamos viver esse tempo que nos é dado e o que vamos fazer com ele. Talvez seja útil nos lembrar que as decisões que tomamos nesta vida ecoam e influenciam a nossa eternidade. Uma coisa é certa: todos nascemos e um dia vamos morrer. Importante entender que a semeadura é opcional. Você escolhe o que vai plantar, mas a colheita é obrigatória. Tudo que plantamos, nós colhemos. Por favor, entenda. Você nasceu e um dia você vai morrer. E para onde você vai? Você vai para o lugar que você decidir. E você tem que tomar esta decisão aqui, nesta vida. Muitas pessoas, infelizmente, protelam, postergam, adiam tomar esta decisão, até quando, infelizmente, é tarde demais. Mas eu espero que você entenda, que você se dê conta de que você tem que tomar esta decisão, porque você já está neste navio chamado vida, e o destino deste navio, quem dá é você, através de uma decisão, se você vai crer nele, conhecer a ele ou ignorá-lo. Lembre-se, a sua decisão determina o seu destino eterno. É importante que se entenda que a vida é simplesmente um tempo que você tem para decidir aonde você vai passar a eternidade. Alguns anos atrás, um homem muito inteligente e profundo conhecedor
do gênero humano, ganhador de um prêmio Nobel, foi entrevistado em Londres e o repórter perguntou: Doutor, o que está errado com o homem de hoje? O doutor ficou em silêncio por um tempo, depois disse: o homem simplesmente não pensa. É nos ensinado na escola, quando pequenos, que somos um animal racional. Será que somos mesmo? Há muitos anos que o estudo da psicologia descobriu que o homem é um ser emocional. Vivemos fazendo coisas simplesmente porque os outros fazem, não importa quão irracional isso seja. Nossos modos e costumes são simplesmente um reflexo do que vimos outros fazendo. Volto a dizer, o homem simplesmente não pensa. Quando jovens, começamos a fumar sem pensar no fato de que isso eleva para 85% a chance de se adquirir câncer, só porque achamos isso charmoso, elegante ou sabe-se lá o quê. É certo que a droga traz um certo prazer, mas o que dizer das suas consequências? O homem não pensa. Enviamos para o espaço o satélite Voyager com mensagens de saudações para outros mundos, quando muitas vezes nós destruímos o próprio mundo que nós temos. Temos inúmeros aparelhos e parafernálias voltados para o universo na expectativa de receber sinal de vida de um outro planeta, mas quando nós fomos visitados por um ser de um outro mundo, um ser justo e amoroso, que veio nos convidar para a sua terra além, mesmo após ele demonstrar que não era deste mundo, pois ele dava vista aos cegos, curava os enfermos, consolava os aflitos e ressuscitava os mortos. O que nós fizemos com ele? Nós o rejeitamos, nós o humilhamos, nós, seres humanos, o chicoteamos tanto, até que seu corpo ficou todo retalhado. Jogamos fora a nossa única chance de receber o perdão, já que nós estamos mergulhados em pecado e vulgaridade. E saímos por aí, fumando, bebendo, jogando, como se nada tivesse acontecido. É por isso que eu digo, o homem simplesmente não pensa. Por quê? A pergunta que fazemos é: por que Cristo sofreu castigo tão cruel? Porque todos pecamos e estamos condenados ao inferno, mas poderíamos ser perdoados se Cristo morresse por nós e se nós cumpríssemos o que Ele nos manda. Mas se você não sabe o que Ele nos mandou, você acha que terá alguma chance? Não rejeite conhecer a sua palavra, pois Ele disse: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, tu e teu filho. Aonde está escrito isto? Na Bíblia, em Oséias capítulo 4, verso 6. Se você rejeita conhecer a Cristo e seus ensinamentos, isso seria um tremendo descaso e profunda ingratidão. Mas
Eu acredito que a razão pela qual ele disse que rejeitaria quem rejeitasse a sua palavra é porque quem rejeita o conhecimento não sabe distinguir entre o certo e o errado. Não conhece a sua real vontade e não sabe nem como receber o perdão. A forma de receber o perdão está na Bíblia. E se você não conhece a Bíblia, a pergunta que eu faço é: por que alguém rejeitaria conhecer a verdade? Por quê? A resposta só pode ser uma. A pessoa que rejeita, ela rejeita porque ela pensa que conhece a verdade. Mas será? Se o que você acredita que é a verdade, será se realmente é? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Você deve entender que Deus responsabiliza você por conhecer a verdade. Não adianta tentar culpar outra pessoa. E só existe uma maneira de conhecer o caminho, que é estudando, conhecendo o mapa. Conhecer o certo e o errado, para que possamos tomar a decisão correta. Muito importante entender é o que está escrito em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Deus disse que se nós acrescentássemos ou retirássemos alguma palavra da Bíblia, então seria retirado a nossa parte do livro da vida. Nós perderíamos a vida eterna. Agora, quando o diabo ouviu Deus dizendo isso, e o diabo sabe que Deus cumpre o que diz, então o diabo entrou na religião para convencer os homens que certas partes da Bíblia não têm importância e que pode ser retirada. Mas lembre-se, Deus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Existe uma coisa que deve se entender de uma vez por todas: Deus cumpre o que diz. Agora lembre-se, tudo o que posso fazer é lhe mostrar a verdade. Obedecer é entre você e Deus. E eu repito mais uma vez, a sua decisão é o que determina o seu destino. O primeiro passo na vida cristã é o batismo, que deve ser no nome do Senhor Jesus Cristo, e apenas após o arrependimento para perdão dos pecados, como nos ensina a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Agora, há algo que se deve entender com relação ao ensinamento de Jesus. Ele sempre usava parábolas, como por exemplo, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E muitas outras parábolas. Jesus ensinava que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele disse: a vós é dado conhecer o reino de Deus, mas a outros falo só por parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam e não se convertam. Então Jesus
revelava os segredos das parábolas aos apóstolos. Por isso Jesus falou em parábola dizendo que o batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E todos os apóstolos, todos, sem exceção, apenas batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenda que Jesus mandou batizar no nome, não nos títulos. Pai não é nome, é título. Do mesmo modo, Filho não é nome, é título. Mesmo o apóstolo São Paulo, que só conheceu Jesus através de uma luz após Jesus já ter morrido, ressuscitado e subido ao céu, você conhece a história. O próprio apóstolo São Paulo disse: o evangelho que trago para vocês não aprendi de homem algum, mas recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo. Paulo também só batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desafio qualquer homem ou mulher, seja ele pastor, padre ou quem for, me mostrar na Bíblia algum cristão que foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe tal coisa na Bíblia. Isso foi criado em Roma no século IV. O apóstolo São Paulo disse: ainda que um de nós, ou mesmo que um anjo desça do céu e vos ensine um evangelho diferente do que vos tenho anunciado, isto é anátema, é falso, é maldição. Então, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém, eles foram por todos os lugares pregando o Evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos, ou seja, por volta do ano 36 depois de Cristo, o Evangelho tinha sido levado a Roma por Júnias e Andrônico, os quais, de acordo com Romanos, capítulo 16, verso 7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos anos, até que as constantes discussões dos judeus entre si fizeram com que o imperador Cláudio os expulsasse de Roma. Com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciãos fossem judeus e, portanto, teriam ido embora. O rebanho teria ficado abandonado e, uma vez que a palavra ainda não fora escrita como um livro, a Bíblia, então seria muito fácil este pequeno rebanho se desviar ou ser invadido por filósofos e pagãos daquele dia. Encontramos na história que esta pequena igreja tornou-se irremediavelmente apóstata e começou a introduzir cerimônias pagãs sob títulos cristãos. Como o período de banimento durou 13 anos, os fundadores Júnias e Andrônico não voltaram até o ano 54 depois de Cristo. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com um título cristão que era lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja sob os quais colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não aceitavam ser abordados ou questionados. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com nomes de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimarem incenso sobre o altar.
ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Iaster, a deusa da primavera, na qual elevavam o pão em forma de disco em honra ao Deus Sol. Então derramavam o vinho como uma libação aos deuses. Eles começaram a celebrar o nascimento de Jesus no dia 25, simplesmente porque este era o dia de celebração do Deus Mitra. No dia 15 de maio do ano 252, depois da morte de Cristo, o Concílio de Cartago resolveu que o batismo deveria ser ministrado às crianças logo após o nascimento. Criança que não tem consciência, criança que nunca pecou e, consequentemente, nunca se arrependeu e, obviamente, nunca creu. O que choca com o ensinamento da Bíblia. No ano 303, os bispos da Igreja Romana resolveram mudar a fórmula de batismo, que era originalmente em nome do Senhor Jesus Cristo, como mostra no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, e Colossenses, capítulo 3, verso 17, que ensina que tudo que vamos fazer por palavras ou por obras deve ser feito em nome de Jesus Cristo. Mas Roma mudou isto, passando a usar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Não nome, mas título. No ano 310, aparece a ideia pela reza aos defuntos, o que também choca com a Bíblia, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Somente a Deus é que nós podemos orar, a ninguém mais. No ano 320 aparece a ideia ao uso de velas nas liturgias. No ano 325, no Concílio de Nicéia, os líderes da Igreja Romana dividiram ao único Deus em 3 pessoas distintas, o que passou a ser conhecido como a doutrina da Santíssima Trindade. O paganismo foi abolido, mas a sua essência havia se infiltrado de forma sutil no seio da Igreja. Os cultos aos deuses pagãos foram transformados na veneração aos santos. A celebração do nascimento do Deus Mitra no dia 25 de dezembro foi transformada para as comemorações do Natal, e o antigo Festival dos Mortos foi transformado no Dia dos Finados. Muito poderia ser dito sobre todas as mudanças que Roma fez no cristianismo, mas isso levaria muito tempo e é matéria para mais adiante. O mais importante agora é entender o que é correto. Jesus Cristo sabia que Roma perverteria o cristianismo, mas ele prometeu que antes da destruição do mundo e ele retornar para levar o seu povo ao céu, ele enviaria um profeta na unção de Elias e restauraria todas as coisas. É a mesma profecia de Malaquias 4, que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, que é a sua segunda vinda. Estudantes da Bíblia verdadeiramente instruídos sabem que essa é uma profecia de duplo cumprimento, pois fala de um Elias, que foi João Batista, e outro que viria no futuro restaurar todas as coisas, pois Jesus se referiu a uma obra futura à frente do seu tempo. Jesus disse: Elias virá e restaurará. Veja, tudo no futuro. Não poderia ser João. Quando se referiu a João Batista, ele disse: digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. Sabemos que João não restaurou nada, porque ele veio foi abrir as portas para Cristo. Mas então
Onde está o outro Elias que Jesus prometeu que enviaria para restaurar todas as coisas? Na verdade, ele já veio e já restaurou tudo o que Roma perverteu, como o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos Pedro e Paulo e os demais ensinaram, e se encontra no livro de Atos, capítulo 2, verso 38 e demais referências. A Santa Ceia correta com lava-pés, conforme Jesus ensina no Evangelho de São João, capítulo 13, e demais coisas. Muito se poderia falar sobre a vida de William Branham. A vida deste profeta foi acompanhada das manifestações do poder de Deus. Vários mortos ressuscitaram durante o seu ministério. Milhares de aleijados foram instantaneamente curados, cegos receberam a visão e incontáveis milagres foram realizados, cumprindo o que Jesus disse: obras maiores do que essas fareis. Como profeta, profetizou que Mussolini invadiria a Etiópia, e sucedeu. Disse que 3 ismos se levantariam: fascismo, nazismo e comunismo. E o fascismo e o nazismo sucumbiriam, mas que o comunismo cresceria, e assim foi. Milhares de profecias foram feitas e todas se confirmaram, e outras estão em processo. De acordo com a Bíblia, um profeta visitaria a terra pouco antes do retorno de Jesus. Se não é esse, qual seria? Assim, como os judeus foram cegados para não reconhecerem a Jesus, mesmo ele tendo cumprido tudo que foi profetizado acerca dele. Do mesmo modo, William Branham fez tudo o que foi profetizado acerca dele em Malaquias 4, Mateus 17:11 e Apocalipse 10:7. Algumas pessoas, por falta de entendimento profundo nas Escrituras, tentam aplicar essas profecias a João Batista, mas obviamente não foi João Batista, pois esse Elias restauraria todas as coisas, disse Jesus em Mateus 17:11. E todos sabemos que João não restaurou nada. Seu ministério não era de restauração de nada, mas era o ministério de preparar o caminho diante do Senhor, na primeira vinda de Cristo, conforme Malaquias 3. Este Elias de Malaquias 4 seria enviado logo antes da segunda vinda do Senhor. João Batista foi enviado logo antes da primeira vinda. Até uma criança pode entender isso. Muito se poderia falar sobre William Branham, mas se você nunca viu um profeta de verdade, separei alguns vídeos feitos para que você possa ver por si mesmo. Quando ele estava batizando a 17ª pessoa no rio Ohio, uma grande bola de fogo, uma luz como uma grande bola de fogo desceu do céu diante de centenas de pessoas em plena luz do dia. Pessoas desmaiaram de medo, outras correram, e desta luz saiu uma voz que disse: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isto foi visto por centenas de pessoas. A vida deste homem, a vida deste profeta vindicado por Deus, foi acompanhada de milagres e da manifestação do poder de Deus como nunca se viu antes. Porém, ele sempre se manteve humilde e fugiu de 3 coisas mais do que as demais. E sempre se manteve afastado da fama, das mulheres e do dinheiro. Ele poderia ter ficado milionário, mas recusava dinheiro. Sempre dizia que Deus podia cuidar dele sem ter que aceitar somas de dinheiro. Ele viveu uma vida pobre, pois ele dizia que o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, e ele era um seguidor de Jesus em tudo. O poder de Deus que acompanhou seu ministério foi inigualável, mas acima de tudo, ele foi fiel à Bíblia. No seu ministério de restauração, ele nos levou ao batismo correto, que é em nome do Senhor Jesus Cristo,
como a Bíblia ensina. A Santa Ceia correta com vinho puro e pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Lava pés, conforme Jesus ensina em São João, capítulo 13 e demais referências. Agora, eu separei alguns vídeos para que você possa se inteirar um pouco mais sobre este presente que Deus enviou à humanidade antes da segunda vinda de Cristo. Irmão Branham, em sua grande campanha em Los Angeles, no Templo Carroll, soubemos que o Senhor Jesus Cristo trabalha com o Senhor de um modo especial. Os maravilhosos dons e o discernimento do espírito do coração dos homens, tais como as enfermidades dos corpos e os sinais de milagres e cura-feitos, e achamos maravilhosos. Estamos interessados, irmão Branham, em ouvir mais desse ministério especial que Deus lhe tem dado. Pois bem, irmão Cobb, vamos pelo princípio. Eu nasci no leste de Kentucky, numa pequena velha cabana perto de Burttsville. Na manhã de meu nascimento, foi dito pelos meus pais que uma luz entrou no quarto e pendia sobre mim. Meu pessoal não era religioso. Não frequentava nenhuma igreja. É claro, isso causava uma agitação entre eles. Essa luz me segue todos os dias de minha vida. Recentemente, tiraram uma foto disto, o mundo científico, como se vê aqui. Provavelmente vocês estão familiarizados com esta foto. Foi provado pela ciência. É o único ser sobrenatural que tem sido fotografado. Minha opinião, é o mesmo anjo de Deus que seguiu os filhos de Israel desde o Egito até a Palestina. Vocês, como estudantes da Bíblia, sabem que este foi o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando ele esteve aqui na terra, manifestado em carne, não reclamou ser uma grande pessoa. Ele disse que o filho nada pode fazer, a não ser que o pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19, ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Não seria então estranho que seu ministério se efetuasse como prometer a seus discípulos: as coisas que faço, vós também as fareis, e as fareis maiores do que estas, porque vou para o Pai. Ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio em sua confirmação, neste último dia, pela ressurreição de Jesus, vivendo entre seu povo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que fez quando estava aqui na terra. Com a idade de 7 anos, nós mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco acima de onde vivemos. Nós tínhamos a água num poço destinado ao público que ficava atrás, num lugar campestre. Numa bela tarde de setembro, eu vinha do poço com um pouco de água. Ali havia uma árvore que ficava na metade do caminho, entre
o poço e minha casa. Passando por ali havia um redemoinho na árvore, o que chamamos aqui de torvelinho. Não era raro ver isso nesse tempo do ano nesta parte do país, porém o redemoinho se manteve na árvore. Eu parei para ver o que era. E uma voz me falou dizendo não. Nunca fumes ou bebas ou contamines teu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para fazeres quando tiveres mais idade. Assustado? Essa não é nem a palavra adequada. Corri depressa para casa e disse para minha mãe que um homem me havia falado de uma árvore. Ela achou que eu estava nervoso e me colocou na cama. Mas desde então, as visões começaram a me sobrevir. Quando isso vem sobre mim, produz uma visão. Estou em capacidade para dizer às pessoas o que elas devem fazer na vida e os pecados que estão ocultos em suas vidas. Com a idade de 37 anos, uma noite eu estava orando no quarto. Quando me levantei, observei que havia uma luz no chão. E ao olhar para ver de onde vinha, vi que vinha de cima. A coluna de fogo pendia em cima. Estava projetando a luz no piso e eu ouvi alguém andando. Olhei através do quarto e dessa luz vinha um homem. Em figura humana pesava como que 90 quilos. Tinha cabelo sobre os ombros, cor de oliva. Estava descalço. Por certo, eu estava temeroso. E ele me disse, não temas. Ao ouvir sua voz, eu soube que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas era a primeira vez que o via em forma humana. E me disse, eu sou enviado por Deus para dizer-te que deves orar pelas pessoas doentes. Maravilhas e grandes sinais seguirão teu ministério, e tu orarás por reis, monarcas e demais. E eu disse que era um homem pobre e que não tinha educação e não seria capaz de fazer essa obra. Ele disse que como a Moisés foram dados 2 sinais para a confirmação de seu ministério, a mim seriam dados 2 também, um para orar pelos enfermos, milagres, e o outro para conhecer os segredos dos corações. Eu lhe disse que havia estado orando, e as pessoas diziam que este era o ministério do diabo. Ele me citou várias escrituras, tais como quando Felipe encontrou a Natanael, e Natanael veio a Jesus, e Jesus lhe disse onde ele havia estado quando Felipe o encontrou debaixo da árvore. E muitas outras escrituras, tais como a mulher no poço. E foi revelado seus pecados quando Jesus lhe disse que ela teve 5 maridos. Ela correu para a cidade e disse, este é o Cristo. Ele me citou outras escrituras. Então eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza de que estaria comigo sempre. Como sabe, irmão Kopp, o mundo conhece as grandes coisas que têm acontecido no meu ministério. Estava pensando sobre essa visão que eu recordo de não muito tempo atrás, cerca de uns 4 anos atrás, para ser preciso, de um garotinho morto ao lado da rodovia, atropelado por um carro. E deveria ser levantado dos mortos. Bem, eu profetizei isto através dos Estados Unidos e do Canadá. Estava escrito em milhares de bíblias isto que ia suceder. Certo dia estávamos em campanhas nos países escandinavos, vindo da Finlândia, de Kuopio. Havia um grupo de pessoas na rodovia, todas elas inclinadas e olhando para o chão. Saímos para ver. Ali estava o garotinho, exatamente como me havia sido mostrado. Eu disse, irmão Moore, olhe em sua Bíblia e veja se essa não é a cena. Ele disse sim. Eu me ajoelhei e pedi ao Senhor Jesus para confirmar sua palavra quando me havia mostrado o que aconteceria. O garotinho voltou à vida por nosso Senhor Jesus. Ele está vivo e sadio hoje. Irmão Kopp, essas são as poucas coisas que o Senhor Jesus está fazendo hoje nesse ministério que me tem dado. A minha humilde opinião é que isto é para confirmar sua palavra. As coisas que ele prometeu que sucederia nesse dia, estamos vendo acontecer hoje. Crê você? Sim. Vejo em você, senhora, uma pessoa bem jovem. Mais jovem do que está em minha presença. Você está sofrendo de dor de cabeça. Sim. Há mais ou menos 25 anos Sim. começaram essas suas dores. Você tem sido uma crente firme.
Você tem orado por esta hora que é chegada agora. Você tem feito uma oração a Deus. Se você apenas pudesse chegar a mim, se eu orasse, suas dores desapareceriam. É verdade isto? Sim. É verdade. Você ouviu o que foi dito, porém não fui eu, foi somente a minha voz. Por certo, recordo ver uma pessoa jovem ou algo. É da maneira como foi dito? Sim. Sim, exatamente como foi dito. Você crê que Deus fez isso? Sim. Você crê que Deus me ajudou? Sim. Você tem certeza que Deus está aqui? Sim. Um momento. Eu vejo outra coisa. Uma senhora parece estar ao seu lado. Essa é sua filha? Sim. Ah, sim. Você estava se preparando para uma viagem. Sim. Você ia vê-la e ela é de Indiana, Sim. Richmond. Indiana Sim. é onde ela Sim. vive. O seu esposo é um ministro. Sim. E ela tem te escrito uma carta ou algo te falando para não ir porque eu viria aqui. Sim. É verdade? É verdade. É verdade. Você está curada. Pode ir em teu caminho. Deus te abençoe. Somente creia, tenha fé em Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E agora, somente tenha fé e creia. Deus abençoe a vocês, pessoas de cor ali louvando a Deus. Ele sempre está pronto para ajudar quando você crê. Para ajudar aos necessitados. Um momento, senhora. Agora eu vejo ao Espírito Santo lá no canto. Está sobre a senhora de cor. Ela está olhando para cá. Ela está orando. Ela tem um tumor e está em sua garganta. Ela tem sua mão levantada. Você aceita a sua cura, senhora? Aquela senhora sentada atrás de você aí mesmo, ela também tem um tumor e está no seu ombro. Está certo, senhora? Ambas fiquem de pé agora mesmo. As duas senhoras ali com tumores. As duas senhoras de cor. Jesus Cristo cura a ambas. Vocês podem voltar para suas casas. Estão curadas para a glória de Deus. A tua fé te curou. Deus te abençoe. Tenha fé em Deus. Não duvide, antes creia que todas as coisas são possíveis aos que creem. Amém. Há muita fé aqui. Se vê uma nuvem branca por todo o edifício. Vocês certamente estão no Espírito do Senhor. Qualquer coisa pode acontecer. Como está você, senhora? Você crê que eu sou profeta de Deus? Eu quero dizer, um profeta é um pregador. Você não crê que eu sou do inimigo. Você crê que eu sou de Deus. Esta é a maneira que você aceita isto. Então assim eu posso te ajudar, porque ele me disse que se eu pudesse fazer com que o povo cresça em mim e ser sincero quando orar, que nada ficaria diante de minha oração. Agora não sou eu quem te ajuda, é Deus quem te cura. Eu perguntei e disse, eles não vão crer em mim. Ele disse, 2 sinais te serão dados como foi com o profeta Moisés. Com isto o povo crerá em você. E um deles é para revelar o segredo dos corações das pessoas. Você não está aqui por você mesma, embora você esteja nervosa e esgotada por causa da doença desta criança. Esta criança aqui está sofrendo. Ela está desenganada dos médicos para morrer. É leucemia, é verdade? Você trouxe esta criança de outra cidade. Você tem viajado vindo do oeste ao leste. Você veio de um estado que tem montanhas. É Pensilvânia. E sua cidade, creio, é Chambersburg. É isso correto? Aproxime a criança. Amada irmãzinha, se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele poria as mãos sobre ti e a morte te deixaria, e você viveria. Crês que sou teu servo?
Então, em seu lugar, ponho minhas mãos sobre esta criança e a abençoo. E ordeno que o demônio deixe esta criança e que a vida venha a ela e que viva e seja curada. Saia desta criança. Saia desta menina, Satanás, pela autoridade da Bíblia de Deus. Pelo dom divino ministrado por um anjo, eu te conjuro que que deixe a criança. Saia dela. Você crê que vai estar melhor, querida? Deus te abençoe. Vire e saúde a audiência. Esta menina com tremenda fé, ser curada. Deus te abençoe, querida. Volte para o seu lar. Crê que sou seu profeta, seu servo? Crê que Deus está perto e seu espírito, e que isto que está sendo feito é do Senhor Jesus? Não eu. Eu sou um homem. Se Deus me deixa saber o que está errado contigo como uma vindicação de que sou o profeta dele aqui de pé, revelando a verdade, como ele falou à mulher, vai e busque teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve 5. Ela disse, eu vejo que você é um profeta. Veja, eu percebo que você é um profeta. Aquele mesmo Espírito que estava no Filho de Deus, ele prometeu enviá-lo de volta, na forma de Espírito Santo, que estará junto conosco e habitará conosco até o fim do mundo. Crês nisto? Ele pode saber teu problema agora, não pode? Você sofre do coração, isto é certo? Cada pessoa que sofre do coração, fique de pé. Vocês podem ser curados agora mesmo, não importa o que seja. Senhor Deus, tu conheces a nossa força e como somos débeis, tão fracos. Mas, Senhor, nós sabemos quão forte tu és. E problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Sim. Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Sim. Você está curada, você está boa. Sim, estou. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. É importante que se entenda que a vida é simplesmente um tempo que você tem para decidir aonde você vai passar a eternidade. Eu creio plenamente que ele está terminando agora mesmo com os gentios e se voltará para os judeus logo em seguida.
E os gentios serão deixados em seus dogmas, com seus credos e denominações formais e frias. Mas a igreja será raptada e levada e o evangelho voltará aos judeus. Uma coisa que devemos entender de forma definitiva é que um dia nós seremos chamados diante de Deus para responder por esta vida aqui. E quando Deus te chamar, quando Ele olhar para você, o que você gostaria que Ele visse? Um amigo? Alguém que lutou para conhecer qual era a vontade dEle? Ou alguém que simplesmente lhe virou as costas? Descubra o que você quer ser e seja isso. Porém, lembre-se, esta vida é simplesmente um tempo que você tem para decidir aonde você vai passar a eternidade. Por favor, lembre-se e entenda isso, porque a sua decisão determina o seu destino eterno. Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar. E Ele foi preparar este lugar. É o cumprimento da Escritura que diz: e vi um novo céu e uma nova terra. João viu este novo céu, esta nova terra. Na verdade, essa terra será destruída pelo homem, pela terceira e última guerra mundial. Mas Deus restaurará a terra outra vez, e apenas aqueles que amaram, que conheceram, amaram e seguiram a justiça habitarão nela. Será uma nova sociedade, um novo tipo de civilização, onde haverá apenas amor, paz, gozo, felicidade eternamente. Uma eternidade de gozo espera por você. Depende unicamente de você aceitar, desejar e procurar conhecer isto. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. A Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amigo, o Senhor Jesus Cristo tem enviado pessoas ao redor do mundo, convidando a todos para esta eternidade de gozo. Você acha que este mundo que estamos vivendo agora, isto é o melhor de Deus? Não, o melhor está por vir.